Lição 5, capítulo 5. Os ricos investem o dinheiro. Robert apresenta dois exemplos constantes. Primeiro, a história de Alexandre Graham, sobrecarregado pela demanda de sua invenção e tentando vender a sua empresa. Segundo exemplo, a reportagem televisiva sobre a redução de custos de uma empresa local e um gerente demitido implorando em frente às câmeras para ter seu emprego de volta. Ele tinha acabado de comprar uma casa e estava aterrorizado com a ideia de perdê-la. O medo e a insegurança, então, estão em todos nós. Robert tem ensinado profissionalmente desde 1984 e percebeu isso em milhares de indivíduos, inclusive nele mesmo. Todos nós temos um potencial tremendo e todos nós temos insegurança. A ousadia pode fazer a diferença na condução de uma vida bem-sucedida. Robert diz que, como professor, parte o seu coração ver alunos que sabem as respostas, mas tem medo de torná-las reais. Desenvolver o gênio financeiro requer conhecimento técnico tanto quanto coragem. Assuma risco, seja destemido, deixe o gênio converter o medo em poder e vivacidade. Conselho que vai amedrontar alguns, porque muitos procuram a segurança quando se trata do seu dinheiro. Há muita transformação por vir em nosso mundo, e desenvolver o seu QI financeiro permite que perceba esse futuro de mudança com olhos de entusiasmo, não de temor. Você verá as oportunidades e as aproveitará. Em contraposição, aqueles que deixam que seus medos os mantenham às margens, assistindo aos que avançam destemido. A riqueza 300 anos atrás era a terra. Posteriormente, a riqueza estava nas fábricas e linhas de produção. Hoje, a informação é o tesouro, mas a informação voa ao redor do mundo na velocidade da luz. As transformações serão rápidas e drásticas. Haverá um aumento exponencial no número de multimilionários. Também haverá os que ficarão para trás. Alguns se apegam à ideia obsoleta e, quando se vê em conflitos, culpa a tecnologia ou a economia. O que não consegue enxergar é que os velhos conceitos são o seu maior passivo. Uma ideia ou maneira de agir que era um ativo ontem, hoje não é mais. Robert mostra o exemplo de uma mulher que foi a uma das suas aulas e em que ele ensinava o jogo de tabuleiro que criou. O jogo ensina as pessoas como o dinheiro funciona e a interação entre a demonstração financeira e o balanço patrimonial. Algumas pessoas amam o jogo, outras o odeiam e há as que não compreendem. A mulher do seu exemplo teve dificuldade para entender que as coisas que normalmente via como um ativo, como um barco, afetava negativamente o fluxo de caixa. Ela puxou algumas cartas desafiadoras e fez um jogo horrível. No final, estava irritada e queria um reembolso, recusando a ver como um jogo a refletia. Os jogos são uma maneira poderosa de ensinar, já que refletem o comportamento e são sistemas instantâneos de feedback. Mais tarde, Robert conversou com a mulher que estava chateada. Ela se acalmou e começou a perceber a relação túnel entre o jogo e sua vida, em que ela não dava atenção às suas finanças e às do ex-marido e teve problema por isso. O propósito do jogo é ensinar os jogadores a pensar e criar novas e variadas possibilidades financeiras. Alguns fazem isso facilmente, outros com dificuldades. Os que têm uma mente financeira criativa escapam da corrida dos ratos mais rápidos. Alguns dos jogadores têm muito dinheiro, mas não sabem o que fazer com ele. A vida imita a arte. Outros se queixam e as cartas certas não aparecem em seu caminho e apenas espera. Alguns conseguem uma carta com uma boa oportunidade, mas não têm o dinheiro para colocá-la em prática. E outros têm o dinheiro, uma boa carta, mas não enxergam as possibilidades que isso lhe confere. Todos esses comportamentos acontecem no mundo real também. A inteligência financeira se resume a simplesmente ter mais opções, descobrir maneiras de criar oportunidades ou transformar situações para torná-las mais favoráveis. A sorte é produzível, então faça a sua. Nosso maior ativo não é o dinheiro, mas sim nossa mente. O dinheiro, aliás, não é real, é apenas uma ideia. Treine-a bem, milhões pode ser feito a partir do nada, mais que ideias e acordos. Poupar dinheiro todo mês é uma boa ideia, mas pode chegá-lo para o que realmente está acontecendo.
e fazer com que perca oportunidades de crescimentos mais relevantes. No começo dos anos de 1990, a economia estava horrível. Robert e sua mulher, Kim, se aproveitaram disso, investindo em imóveis. Ele deu um exemplo de uma casa que valia 75 mil, comprada por 20 mil, usando 2 mil como pagamento de um empréstimo que um amigo lhe fizera com encargo de 200. Enquanto a compra se processava, ele publicou o anúncio da casa de 75 mil por 60 mil sem entradas. Assim que a casa se tornou legalmente sua, ele a vendeu em minutos. Todos ficaram felizes e 40 mil foram criados a partir do dinheiro na coluna de ativo de Robert, sob a forma de uma nota promissória do comprador, com juros a 10%, 4 mil por ano em fluxo de caixa foram acrescentado à renda, tempo total de trabalho 5 horas, e se eventualmente o comprador não puder pagar, ele simplesmente pega a casa de volta e a revende. A matemática ainda vence a poupança feita com o dinheiro que sobra a cada mês. Isso é legalizado. A empresa de custódia gera os pagamentos e Robert Kim não precisa lidar com fixação de telhados ou banheiro, porque o dono da casa é o comprador. Anos mais tarde, o mercado de Phoenix se fortaleceu e não valia a pena gastar o seu tempo para descobrir ofertas, então eles seguiram em frente. Talvez as condições de mercado sejam diferentes na sua localidade, então a estratégia pode não funcionar para você, mas o exemplo mostra como um esquema financeiro simples pode criar centenas de milhares de dólares com pouco dinheiro e risco mínimo. É uma amostra de como o dinheiro pode ser apenas de uma cor. Você prefere trabalhar com afinco, pagar impostos e economizar o que sobra? Com qualquer acréscimo na renda sendo tributado, ou despertar tempo para desenvolver sua inteligência financeira? Os mercados têm altas e baixas, e o mesmo ocorre com os investimentos. O mundo está sempre lhe entregando. Robert compartilha outro exemplo, a compra de uma casa por 45 mil no mercado falido de outra cidade, alugando com um pequeno lucro, mas em um ano mais tarde o mercado se aqueceu e ele vendeu a mesma casa que comprou por 45 mil a 95 mil, reinvestindo o ganho de capital em um condomínio residencial de 12 apartamentos em outra cidade. 2 anos depois, ele vendeu e o lucro foi colocado em um prédio de 30 apartamentos de 875 mil em outra cidade. Anos mais tarde, um investidor ofereceu 1,2 milhões pela propriedade. É um exemplo de como uma propriedade pequena e uma quantia pequena de dinheiro pode se tornar muito mais. Quanto mais desenvolver sua inteligência financeira, o que leva tempo, mais oportunidades aparecerão para você. A filosofia de Robert é plantar a semente da coluna de ativos. Comece pequeno, plante sementes. Algumas crescem, outras não. Muitas se desabrocham em milhões de pequenos investimentos. Robert Kim também tem ações em que compra empresas privadas especulativas de alto risco, que estão prestes a abrir o seu capital e arriscando. Mas quanto maior sua inteligência financeira, menores os riscos se tornam. Quanto mais inteligente for, menores são as chances de aproveitar as oportunidades. Alguns podem argumentar que não existe penchinchas imobiliárias onde estão, mas Robert diz que oportunidades privilegiadas estão em todos os lugares sendo negligenciadas. Muitas pessoas não são financeiramente treinadas para reconhecer as possibilidades bem à sua frente. À medida que desenvolve o seu QI financeiro e coloca isso em prática, lembre-se de se dividir. Às vezes você ganha, às vezes você perde, mas se divirta sempre. Não tenha medo de perder, porque falhar é parte de um processo de sucesso.